o quarto capítulo do tema da mensagem de hoje: falsos profetas nos últimos dias. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Balaão, irmãos, é mencionado como um exemplo a ser evitado. Em 2 Pedro, irmão, em Judas e no Apocalipse, isto pode parecer injustificado pelos relatos que você já ouviu até agora. Mas continuando, irmãos, e prosseguindo no tema de hoje, você, eu, todos que estão ouvindo esse tema hoje, vamos descobrir o motivo porque Balaão é um exemplo a ser evitado. Em Números capítulo 25, versículo 1 em diante, irmãos, até o 9. Agora, Israel permaneceu em Sitim, e o povo começaram a cometer prostituição com mulheres moabitas. Elas, as mulheres de Moabe, convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Assim Israel se juntou a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Então o Senhor disse a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca os infratores perante o Senhor, diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Glória ao nome do Senhor. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um de vocês mantenha os seus homens, matem seus homens que se juntaram a Baal-peor. E aqueles que morreram daquela praga foram 24.000. Como é que isto aconteceu? Como é que as mulheres de Moabe sabiam como seduzir os israelitas? Como é que aconteceu? Para que viesse que os fizesse cometer prostituição com elas, convidou-os para o seu sacrifício e os fez se curvar aos seus falsos deuses. Deus estava descontente, a sua ira foi despertada. 24 israelitas perderam a sua vida. Viu, irmão? 24.000 israelitas perderam a vida. Na praga que seguiram, quem realmente concebeu estes planos, uns planos perversos, que trouxe tanta destruição para Israel, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Em Números 31, versículo 15 e 16, como eu mencionei antes, e Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, também nos dará a resposta. Aleluia. E Moisés disse-lhe: se viver todas as mulheres, olha o que essas mulheres causaram aos filhos de Israel. O conselho de Balaão, a transgressão contra o Senhor no incidente de Peor, e houve a praga entre a congregação do Senhor. Aleluia. Vamos ler essa passagem, irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 14. O Senhor Jesus está falando, irmãos, com o anjo da igreja de Pérgamo. Mas eu tenho algumas coisas contra você, porque você tem lá os que seguem a doutrina de Balaão.
que ensinou Balaque a pôr uma pedra de tropeço diante dos filhos de Israel, para cometerem coisas sacrificadas, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituírem. O professor que ensinou Moabe, irmãos, como fazer Israel tropeçar, foi simplesmente nada mais e nada menos do que o profeta Balaão. Nós já ouvimos como ele estava inclinado para presentes e honra. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 16, irmãos, nos diz que amou-os. E no 2, versículo 15, eles deixaram o caminho certo e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um jumento mudo falando com uma voz de homem, mediu a loucura do profeta. Até o momento, irmãos, de Número capítulo 24, Balaão era um profeta de Deus, um porta-voz de Deus. Ele estava caminhando no caminho certo, mas não até o fim. Ele eventualmente, irmãos, deixou o exemplo, deixou o caminho certo e o extraviou-se, porque ele amou o prêmio da injustiça. Ele começou bem, irmãos, mas teve um fim muito terrível. Irmãos, quantos no nosso meio começa bem, irmãos, mas termina mal, porque começa com o dom de Deus, mas termina com o dom do diabo. Verdade, irmão. Verdade, irmão. Quantos hoje que se diz ser profeta, homens e mulheres de Deus, se extraviaram pelo mesmo caminho de Balaão, pecando, prostituindo, entregando seus corpos à prostituição, ao pecado, e depois vem com a roda de oração profetizando, pregando, dizendo que é Deus, e o próprio espírito de Satanás tomando a boca dele e dela. Moeda falsa no meio da moeda verdadeira. Glória ao nome do Senhor. Imitação do dom de Deus no meio do dom de Deus verdadeiro. Estes são os vasos do inimigo. Estes são os vasos do diabo. Não é importante, irmãos, começar no caminho certo, mas também é muito importante, irmãos, manter-se nele até o fim. Muitos irmãos, dos nossos irmãos, começa bem, mas acaba terminando mal. Balaão, irmãos, começou bem, mas ele não continua assim, irmãos. Ele finalmente foi morto pelos próprios israelitas, pelo seu próprio povo, quando assumiu Midian, irmãos. Em 1 Josué, irmãos, como falamos no começo do tema, fala do assunto da sua morte. Glória ao nome do Senhor. E em Números capítulo 31, versículo 8, fala que os israelitas mataram todos os homens até Balaão. Entre os mortos estavam os 5 reis de Midian, Evim, Requem, Zu e Reba. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Primeiro livro de Josué, capítulo 13, versículo 22. Ele não é mais chamado de profeta, mas adivinho. Ele começou como um profeta, irmãos, como um porta-voz de Deus, mas terminou como adivinho, inimigo de Deus. Na época da lei, irmãos, os adivinhos eram conhecidos como bruxos, como feiticeiros. Glória ao nome do Senhor. Era uma maldição
era abominação para Deus. Ali, irmãos, profeta era conhecido como um profeta, ou como homem de Deus, ou como vidente. Mas Balaão foi qualificado, foi destacado como um bruxo, como um feiticeiro. Enquanto os bruxos, feiticeiros estão na obra, manchando a obra, contaminando a obra, poluindo a obra, lançando pregações falsas, até mesmo em cima de um púlpito. Glória ao nome do Senhor. Balaão, irmãos, e em 2 Pedro e Judas, na carta universal de Judas, Balaão passou de porta-voz de Deus a falso professor, que fez o povo de Deus tropeçar, irmãos. Ele estava no caminho certo, irmãos, mas abandonou, extraviou-se. Este, irmão, é provavelmente a razão pela qual ele é mencionado 3 vezes por diferentes escritores. Glória ao nome do Senhor. Como exemplo mais evitado, já vimos, já ouvimos o relato relevante em Apocalipse. E aqui estão outros 2 a partir de 2 Pedro e a carta universal do apóstolo Judas. Eles abandonaram o caminho certo e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da justiça, mas que foi repreendido pela sua própria transgressão. Um jumento mudo falando com uma voz humana impediu a loucura do profeta. Na carta universal do apóstolo Judas, que é só um capítulo, no versículo 11, Judas escreve assim: ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, de ter executado avidamente no erro do prêmio de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Ambos, irmãos, 2 Pedro e Judas, refere-se àqueles que seguiram o caminho de Balaão. Quem são essas pessoas? Quem são, irmãos? Quem são, irmãos, essas pessoas? O que elas fizeram? Elas têm qualquer semelhança com Balaão? E sim, qual é, irmão? Como poderia esta figura do Antigo Testamento, irmãos, se relacionar com a época de hoje, da graça do Filho de Deus? Sim, isso você ficará sabendo, irmão, através desse tema. Quem são essas pessoas? Pregadores, irmãos? Nossos irmãos infiéis, no nosso meio? Nós vamos encontrar a resposta nas Escrituras. A partir de 2 Pedro, a palavra eles remonta ao primeiro versículo onde lemos. Vamos pegar um pouquinho dessa história de 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1, para que você possa entender um pouco clareza o tema. Mas houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá entre os falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, até mesmo negar o Senhor. Se inicia o 5º capítulo do tema da mensagem de hoje: falsos profetas nos últimos dias.